Olá, aluno! Olá, aluna, tudo bem? Chegamos ao final de mais um módulo. Nesse módulo, o que nós aprendemos? Aprendemos o que são títulos de renda fixa. Sabemos que para existir um título de renda fixa, alguém precisa ter dinheiro sobrando para disponibilizar para o intermediador que irá emprestar para alguém que está precisando de dinheiro. Isso pode ser feito para setor imobiliário, setor agrícola ou até mesmo diretamente para a pessoa física. Quanto maior o risco do emissor, maior a rentabilidade que você deve esperar do teu investimento. Quanto menor o risco, você pode esperar uma rentabilidade menor. Muitos investimentos possuem risco-retorno que não são compatíveis e cabe a você descobrir sobre isso. Existe uma agência de classificação de risco que classifica cada emissor. Assim você pode saber quanto risco você está correndo e o retorno, se você está recebendo, está sendo compatível. Aprendemos também que existem títulos pré-fixados, pós-fixados e os híbridos, ou também podem ser chamados de mistos. Os títulos pré-fixados, eles têm a taxa pré-fixada desde o início até o final, e você sabe exatamente quanto vai ter lá no final do investimento, porque a taxa não muda nunca. Porém, alguns títulos pré-fixados que possuem resgate antecipado podem ter variação do preço unitário, e isso pode influenciar diretamente o teu investimento. Os títulos pós-fixados, eles são atrelados normalmente ao CDI ou ao IPCA. E esses títulos, eles possuem variação da rentabilidade conforme o investimento vai passando, de acordo com a variação desses indicadores, que é o CDI ou também o IPCA. Os títulos mistos, normalmente, eles têm uma rentabilidade fixa e uma rentabilidade pós-fixada. Normalmente, essa rentabilidade pós-fixada é o IPCA, que é a inflação. Tanto os títulos mistos quanto os pré-fixados, eles têm uma maior rentabilidade em períodos de queda da taxa Selic, ou seja, em períodos de queda da taxa de juros. Por quê? Porque você já deixa pré-fixado o teu rendimento e se o juro cair, você está ganhando mais do que o mercado naquele momento. Já o pós-fixado, ele é mais interessante em período de alta de juros. Você tem que prestar bem atenção nisso e entender. Você não pode comprar um em um momento diferente, senão você vai fazer um péssimo investimento. Imagina você comprar um título pré-fixado quando os juros estão lá embaixo. Vamos imaginar lá em 2013, quando o juro estava em 7,25%. Se você tivesse adquirido um título pré-fixado naquela época, você ia ganhar 7,25% ao ano. Só que depois o juro subiu e veio para 14,25%. Você tem que colocar a mão na cabeça e pensar, meu Deus, o que eu fiz? Poderia estar ganhando muito mais. Então tem que ficar atento aos ciclos de alta e de queda dos juros para saber qual título é o melhor para você. Pré-fixado em momento de queda de juros, pós-fixado em momento de alta dos juros. Quem adquiriu um título pós-fixado lá em 2013, quando estava em 7,25%, veio acompanhando a alta da Selic conforme o tempo veio passando e veio ganhando proporcionalmente essa alta. Então, ficou muito mais rentável para essa pessoa. Também vimos que existem alguns fatores de risco que envolvem os títulos de renda fixa e você deve analisar esses fatores. Você deve prestar muita atenção na liquidez do ativo e o emissor que está emitindo aquele título. Existem os títulos públicos e existem os títulos privados, que são chamados de títulos de crédito privado. Os títulos públicos são emitidos pelo Tesouro Nacional e você pode adquirir eles tanto pela instituição onde você trabalha, corretora ou banco, como também diretamente pelo Tesouro Direto. Porém, normalmente os títulos públicos adquiridos através de corretoras ou de bancos possuem algumas isenções de taxas e você deve verificar com qual corretora ou banco você está trabalhando e pedir sobre essa isenção. O Tesouro Direto, ele cobra 0,3% sobre o valor do título e mais a taxa que a instituição intermediadora vai cobrar de você. E às vezes acaba ficando muito caro. Então você tem que prestar atenção nisso também. Os títulos de crédito privado, eles têm emissão bancária, emissão de financeiras ou até emissão de empresas não financeiras, que são o caso das debêntures. Nós vimos que a poupança é um dos piores investimentos que tem, porque por mais que ela tenha isenção do imposto de renda, ela normalmente rende muito pouco e nós vivemos num país com inflação muito alta, o que pode acarretar que a rentabilidade da poupança vai ficar abaixo da inflação. Quando você for escolher um título de crédito privado,
seja CDB, LCI, LCA, uma LC ou uma debenture, você tem que ficar de olho que muitas instituições pagam menos do que outras. Então você tenta escolher sempre alguma corretora ou alguma instituição independente que possui um leque de emissores onde você pode escolher a que mais rende. Normalmente os bancos eles oferecem os títulos que eles mesmos emitem e a rentabilidade é menor. Grandes bancos pagam menos. Bancos médios, eles rendem mais. Procure uma corretora que tem muito desses bancos que você vai encontrar rentabilidades bem acima da média. Certo, pessoal? Os títulos de renda fixa eles possuem uma segurança bastante grande graças ao FGC, que garante até R$250 mil por instituição e por CPF. Se você tem R$1 milhão para investir, digamos que você tenha R$1 milhão para investir e você colocar 250 mil numa instituição, 250 mil em outra, 250 mil em outro emissor e 250 mil em outro emissor, você vai proteger todo o teu 1 milhão. Mas eu recomendo você colocar um valor abaixo de 250 mil. Faça uma projeção do investimento para que você garanta também não só o principal investido, mas também a rentabilidade que você vai ter no período. Assim, você não protege só teu 1 milhão, tu protege o 1 milhão que você aplicou, mais a rentabilidade desse valor. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse módulo. Para mim foi muito produtivo, muito proveitoso e ele abre o caminho dos investimentos. Qualquer dúvida que vocês tenham, pessoal, podem ficar à vontade em fazer as perguntas aqui embaixo. Um forte abraço e até a próxima.